Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Momento importante, penúltima rodada do torneio de candidatos. Javokir Sindarov, 20 anos de idade, do Uzbequistão, está liderando o torneio com uma performance absurda, galera. Um torneio de candidatos impecável, o mundo inteiro está comentando sobre isso. Garry Kasparov, Judith Polgar, grandes jogadores da história estão elogiando o torneio que o Sindarov está fazendo. E ele vai jogar contra o Nishigiri, galera, super grande mestre, um super jogador. E vai jogar com as peças pretas. O Sindarov tá numa situação do torneio que ele tá com... se ele empatar essa partida aqui, ele é campeão do torneio, faltando ainda uma rodada. É claro que aqui a gente vai querer ver todas, né? Mesmo se, mas será que ele vai ser campeão já? Vamos dar uma olhada então. Nishigiri contra Sindarov. E antes, uma dica, é aniversário da Insider e quem ganha é você, saca essa. Galera, no xadrez tem um momento que você percebe que não joga mais sozinho. A abertura que você tá usando veio de um mestre, que veio de outro mestre e assim por diante. O conhecimento é construído em camadas, por pessoas que vieram antes e por quem vem depois. E a Insider tá completando 9 anos, galera. E essa semana o aniversário não é sobre o produto, é sobre as pessoas que construíram isso juntas, né? Creators, comunidades, universos diferentes, moda, esporte, rotina, viagem, cada um traduzindo a marca dentro do seu próprio território. E no meu caso, claro, vocês sabem, é o xadrez, né? E a Insider entra aqui da mesma forma que entra em qualquer rotina séria, sem esforço, sem atrito, funcionando. Ainda tá valendo os brindes progressivos, galera. Caderno de brinde a partir de 399 em compras, necessaire a partir de 599 e garrafa térmica a partir de 899. Cupom xadrez no carrinho, link aqui na descrição, 9 anos, comunidade faz parte disso, aproveita. Muito bem, galera, a Nishigiri abre a partida com o peão dama, o Sindarov responde com um D5 simétrico, C4, o gambito da dama, recusado, E6, preferiu jogar o Sindarov. Cavalo vem para C3, o bispo desenvolve aqui em E7 e o Giri decide ir para as trocas aqui com o peão toma e seguido de peão retoma. Bispo em F4 foi jogado diretamente atacando o ponto aqui de C7. E o Sindarov mostra todo o seu preparo aqui. O jogador normalmente faz o lance C6 para evitar imediatamente o salto do cavalo ou qualquer pressão que possa querer existir na coluna C. Ao mesmo tempo isso deixa o peão de C imobilizado, né? Muitas vezes você quer jogar um C5 alguma hora. Então o Sindarov vai para uma abordagem diferente. Ele posterga o C6, joga primeiro com o cavalo em F6, decisão interessante. E detalhe, jogada ao toque, né? Os dois jogadores aqui não pararam para pensar. E3 foi jogado pelo Giri e aqui Roque coloca o rei em segurança. Os caras manjam muito de abertura, né? Bispo D3, o Giri segue com o desenvolvimento e aqui sim o Sindarov não jogou C6 para poder jogar C5, pessoal. Bacana, a escolha ousada aqui do Sindarov. Cavalo de G vem para casa de E2 e cavalo C6 segue o desenvolvimento, jogando muito rápido. Os dois ainda, hein? Roque foi jogado pelo Giri, bispo vem para G4, crava aqui o cavalo, completa o desenvolvimento, dá a possibilidade de jogar um torre C8. E aqui o Giri vai para peão toma. E o Sindarov segue recapturando com o bispo toma. H3 foi jogado e olha só que interessante, né? Essas aberturas modernas, né, cara? Porque o bispo G4, depois de H3, o que você vai fazer? Vai manter o bispo? Não, o bispo por cavalo foi jogado aqui pelo Sindarov, né? Então a gente vê como a teoria moderna tá mudando a forma de jogar xadrez, né? Porque antigamente o par de bispos era super valorizado. E o Sindarov fez um estudo aqui nessa abertura e descobriu que para esse tipo de posição estaria ok jogar dessa maneira. O Giri segue com o lance cavalo por E2. O ponto todo é que o próximo lance será o avanço do peão, né? Então o Sindarov vai tentar se livrar do peão dama isolado. Esse peão aqui ele é um peão isolado, ele não tem amiguinhos, ele não tem peões nas colunas adjacentes para defendê-lo. Portanto, essa foi a ideia do Sindarov e por isso depois de cavalo toma, o peão avança de qualquer maneira, né? Mas o Giri tem uma ideia, o Giri joga o lance E4 e fala, não, você vai ficar com esse peão isolado sim, você não vai se livrar dele,
por mais que isso custe esse peão ter virado também um peão passado. Olha isso, quantos termos, né, existem para peões no xadrez. Então ele agora, além de ser um peão isolado, ele também é um peão passado, porque ele também não tem opositores na mesma coluna, peões opositores na mesma coluna e nas colunas adjacentes, né? Então por isso ele é um peão polêmico, um peão isolado que é um peão passado, é um peão polêmico. A partida segue com o lance torre em E8, botando pressão no peão central. E aqui cavalo G3, a Nishigiri protege o seu peão com todas as forças e prepara para trazer mais defesa se precisar. Sindarov segue com o lance cavalo D7, os caras estão jogando isso daqui com uma velocidade, pessoal, né? Uma precisão absurda, é um preparo, né, para esse torneio, uma coisa olímpica, olímpica. Eu não vejo muita diferença, né? A facilidade que a gente tem de reconhecer um atleta olímpico muitas vezes é pelo porte físico, né? Você bate o olho naquele atleta, naquela atleta, e você fala, uau, essa pessoa certamente treinou durante a vida inteira para estar fazendo isso que ela está fazendo aqui nessa competição. No xadrez não dá muito para ver, né? Não dá muito pra você falar, você olhar alguém na rua e falar, esse cara joga muito bem xadrez, você consegue? Se você consegue, conta aí pra gente, o que você lê pensamentos, você lê reconhecimento de aura, alguma coisa, né? Não tá muito no padrão, né? Agora, de você bater o olho numa pessoa na rua e falar, esse cara tem cara de que joga muito bem xadrez, né? Então, mas nos esportes olímpicos, a gente consegue muitas vezes, né, reconhecer. Mas o meu ponto para mim, o que eu reconheço de dificuldade do jogo de xadrez, esses caras são atletas olímpicos, né? Se desse para ver a forma mental do desenvolvimento de xadrez desses caras, seria algo completamente diferenciado. Cavalo D7 foi jogado aqui pelo Sindarov e A3 foi jogado pelo Guiri. Aqui pela primeira vez o Guiri parou para pensar um tempinho, pensou por quase 15 minutos nessa posição, vai para o lance A3 que controla a casa de B4, prepara uma expansão na ala da dama e o Sindarov segue jogando aqui, parou para pensar também, né? Respeitou aí a posição, saíram já do seu preparo. O A3 provavelmente não era o lance esperado aqui pelo Sindarov. Provavelmente ele estava esperando, sei lá, um torre C1, né? Seria um bom lance nessa posição. Não sei se de repente um bispo C4 são lances aqui que a gente poderia considerar nessa posição. Mas, ou não sei se até mesmo cavalo F5. Cavalo F5 é um pouco arriscado, né? Mas talvez também um cavalo F5. Mas aqui o Guiri segue com o lance A3. E o Sindarov pensa bastante e segue com o cavalo aqui centralizado. Interessante aqui a posição do cavalo tentando dar suporte para o peão poder avançar. E aqui temos trocas. O Guiri decide tomar o cavalo, o bispo toma e cavalo toma. E agora ninguém mais tem o par de bispos. O Sindarov tem esse cavalo aí centralizado, mas o ponto todo é que o Guiri ganha a iniciativa agora com esse lance F4. E eu tava vendo os comentários do Hammer, que é um grande mestre muito forte, também comentarista. Se eu não me engano, ele é do time de preparo do Carlsen, ou já foi, e Ludwig Hammer. E ele comenta nessa posição com o Hikaru Nakamura. Ele falou, Hikaru, qual a tua avaliação dessa posição? E o Hikaru falou, para mim essa posição é completamente equilibrada, né? E o Hammer fala, mas como, meu? As brancas têm uma maioria aqui de 4 contra 3 na ala do rei. Lutam contra um peão, tem um peão isolado aqui na coluna D, isso tudo, um bispo aqui que não tá jogando muito, um bispo preso pelo próprio peão, né? Um cavalo vindo para F5, as peças chegando para atacar na ala do rei. Me parece que as brancas estão bem melhores, né? E a avaliação aqui dando equilibrado. E o Nakamura falou que realmente o xadrez moderno, né, no xadrez moderno, praticamente toda a posição é equilibrada. Então, a não ser que você faça algum erro muito visível ou que sua posição esteja realmente passando por dificuldades, toda a posição tem uma solução. E é isso que os computadores vêm mostrando pra gente nos últimos anos. E foi interessante de ver que o Hikaru já entendeu isso. E ele falou com uma naturalidade, ele falou, cara, essa posição pra mim ela é equilibrada, apesar de tudo isso daí que você falou, né? Então é interessante ver o conceito do Hammer, que é um grande mestre de formação tradicional, com o Hikaru Nakamura, que já tem uma pegada, né, um pouco mais moderna aí de computadores e de tudo mais, né? Então, bacana a gente ver o xadrez mudando, galera. A partida seguiu com cavalo toma e dama toma. E de fato, para a visão tradicional, essa posição é um pouco aflitiva para as pretas. Vamos ver como é que o Sindarov vai jogar isso. Dama B6, um dos únicos lances possíveis na posição.
dando suporte para o peão central, atacando também o peão de B2 e fazendo com que o lance B4 não seja uma forte ameaça, porque você pode voltar o bispo tranquilamente e o peão ele é totalmente defensável. Por isso o lance jogado foi o lance E5 aqui pelo Guiri, um lance que abre mais possibilidades de salto aqui do cavalo, muito interessante. Sindarov segue com... ele poderia tomar o peão aqui, o Sindarov, e existiu um ataque aqui violento, galera, com o cavalo em E4, todas as peças chegando para atacar na ala do rei, bispo atacado, né? Aqui, por exemplo, vou fazer um lance errado, só para mostrar o quanto que essa posição é perigosa, né? Teria um torre B1 aqui, já perdeu a dama, né? Então, tem que tomar cuidado. O Sindarov prefere aqui fazer o lance dama A6. Cara, eu nunca jogaria dama A6 na minha vida. Tem um peão dando sopa. Eu confesso para vocês, eu não tenho vergonha. Eu sou peãozeiro sim. Hashtag eu sou peãozeiro pra caramba. Posta aí nos comentários se você também é peãozeiro, eu sou, e eu sei que isso daí é um problema sério no jogo de xadrez, a gente ser peãozeiro, né? Muitas vezes esse peão sai caro, mas o que eu posso fazer? Eu aqui ia tomar esse peão sem pensar duas vezes. Dama em A6, sofisticado demais, cara. Você tem a opção de capturar um peão e ficar com um peão a mais, ou de dobrar os seus peões na coluna da torre, né? Então pra gente ver como é que o alto nível da partida. O Guiri não pensa duas vezes, troca as damas, dobra o peão da torre e aqui segue com o cavalo em E4 e a posição parece muito boa porque agora o Guiri tem um cavalo na cesta horizontal, atacando a torre muito bem colocado e o Sindarov tem um peão aqui atacado, um peão isolado. A partida segue, agora a torre está atacada, a partida segue com o lance torre em E6 e aqui cavalo C4 já se prevenindo para um possível F6 que vai ser jogado, né? Então, cavalo C4 foi jogado. Muita gente comentou que no futuro a ideia era rasgar um F5, mas teria que proteger esse peão primeiro. Vamos ver como seguiu na partida. F6 foi jogado de qualquer maneira. E agora, né? Aqui foi nessa posição que comentaram que poderia existir um F5 aqui. Mais uma vez o Hammer comentou aqui também nessa posição. Ele falou, cara, agora as brancas vão ganhar. Esse lance F6 praticamente foi um sacrifício de torre. E aí eu olhei essa posição e falei, nossa, sacrifício, os caras vão longe, né? Mas o Nakamura falou, não, também, isso aqui tá completamente equilibrado, porque se jogasse um F5, simplesmente torre aqui em C6, atacando o cavalo, e se depois de cavalo toma, e aqui, por exemplo, peão toma ou torre toma, tanto faz, vamos ver com peão toma, mais difícil ainda, e peão avança. Aqui, segundo o Ricardo, apesar desse peão passado protegido, as pretas têm uma posição ok aqui, podem jogar com torre D8 e tal. Quer dizer, não é muito simples jogar dessa maneira, né? A gente fica aflito aqui pensando, agora as brancas vão ganhar. Mas tem um peão aí que incomoda, né? Que faz aqui a torre ficar amarrada na defesa. A torre pode tentar algum tipo de ataque. G6 tenta desmantelar os peões, né? Então é muito interessante como às vezes dá a impressão de que a posição está perdida e na verdade não. Tem todo tipo de jogo ainda, né? A questão de você poder encontrar os lances, ter a confiança suficiente de que você vai encontrar os lances, né? E o Sindarov tá jogando com uma confiança absurda para deixar esse tipo de posição acontecer, né? Então pra gente ver xadrez moderno, galera, é impressionante esse nível. A gente não tá muito acostumado, né? A gente tá vendo um novo tipo de xadrez surgindo que é muito interessante. Torre de A em D1 foi jogado pelo Guiri e agora temos o lance peão toma e depois de peão toma, o Sindarov tranquilamente traz a torre para a coluna D. Torre F4, bota pressão mais uma vez no peão, D3 esse lance rasga um cheque e aqui rei F1 foi jogado pelo Guiri. Bispo fica aqui em C7, bota pressão no peão central, esse peão por enquanto está protegido, cavalo está bem controlado, torre em E4 faz mais uma defesa e torre D5 coloca mais um ataque. Rei F2 traz o rei para o jogo, cai o peão, bispo por E5 foi jogado, torre toma, temos trocas agora, torre de E toma, cavalo toma e torre toma. E a gente vai para esse final, depois de torre por D3, todo mundo tem 4 peões, aqui... A gente considera um pouco a posição das pretas um pouco mais desafiadora, porque são peões dobrados na coluna da torre. Vamos ver o Sindarov jogando isso. Torre B5, bota pressão no peão. Temos aqui o lance B3 protegendo e agora o rei vem para o jogo, o rei F7 foi jogado. A4, torre atacada, volta para casa de B7, segura a sétima horizontal. Ô Rafa, por que ele não rasgou um cheque aqui, né? Seguido de torre por peão, por exemplo? Esse final aqui, apesar de parecer que as brancas vão ganhar, porque tem agora um peão a mais, é um final
muito conhecido e tranquilo de empatar, tá, pessoal? Desde que você conheça a técnica certa. Eu já mostrei, inclusive, aqui no canal algumas vezes esse final e as técnicas de empatar e tudo mais, né? Para quem tem um peão a menos. Bom, aqui eles conhecem tudo isso, o Guiri sabe que o Sindarov conhece isso muito bem e ele prefere jogar mais dinâmico, joga com o avanço do peão. E agora o Sindarov volta a torre para proteger aqui essa horizontal. Rei E2, levando o rei para o jogo. Rei E6, os reis avançam. Torre E3 com cheque. O rei vem para D6, rei vem para D2. E aqui A5, um peão para 2. A partida seguiu com torre G3 atacando o peão e agora G6, deixando o peão protegido. Rei C3, aqui torre C7 com cheque. Joga o rei para casa de B2 e a torre vem para casa de C5. E aqui temos o lance H4. Que final complicado. O Sindarov segue com torre em E5. Temos agora a torre em G4 e o rei vem para casa de C6. O rei se mantendo próximo aos seus peões. Torre C4 com cheque, o rei fica aqui em D6 e G4 jogado pelo Guiri, buscando ação nesse final. Torre em E2 com cheque, olha a ideia do Sindarov, cara, uma ideia corajosa. Aqui tem que ter muito cálculo. Lance 44, o Sindarov tem quase 1h30 no relógio. O Guiri tem um pouco menos, ainda assim, a partir daqui eles ganham 30 segundos de acréscimo a cada lance nas mãos do Guiri. Isso, nesse tipo de posição, é realmente uma eternidade. E por isso o cheque foi jogado. Rei vem para casa de A3 e notem que nessa situação o rei não joga mais, né? O rei tá preso aqui por enquanto. E aqui o Sindarov joga o lance H6. Opa, os peões aqui, uma tensão aqui nessas casas. A partida segue com torre cheque. O rei fica aqui em C6. Também é possível, o E6 é um pouco mais arriscado, né? Se distanciar demais. O Sindarov prefere manter o rei aqui junto desses peões. E agora torre F4 foi jogado, ameaçando ir pra cima aqui do Sindarov, hein? E agora, Sindarov? Torre H2, cara, um lance aqui de coragem. E o Guiri faz as contas e vê uma maneira de ganhar um peão. Ele faz o lance G5. Aqui a gente pensou H5, tudo bem, um pouco complicado, né? Mas daria para jogar também. O Sindarov permite H por G5, permite ficar com o peão a menos, porque agora a torre em F6 foi jogado, o rei vem para B7 e peão toma. E não tem como defender esse peão, porque torre aqui não é possível. Então as brancas vão ter um peão a mais. Cuidado, Sindarov. Torre G2 foi jogado, cai o peão. O Guiri tem um peão a mais. São 3 peões contra 2, sendo que 2 são da coluna da torre, dobrados. E agora? A partida segue com o lance A6. O Sindarov mostrou uma calma absurda. Eu vi as imagens. Ele tá tão tranquilo e confiante nessa posição. Não é que ele tá tenso, mordendo a blusa. Eu falo mordendo a blusa. Quem que foi o Fausto? O Fausto era um grande jogador, era aluno do James, do mestre internacional James, nos anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000, eu acho que foi o Fausto. Acho que foi o Fausto, que estava jogando um torneio e ele comia a blusa dele, ele estava de moletom, mas ele comia, estava nervoso, pulava naquela cadeira, jogava muito bem, né? Mas aqui o Sindarov não, ele não tá zero nervoso, ele tá ali tranquilo, numa postura muito calma. Torre G8 foi jogado, e qual é o ponto dele? Ele sabe que o Guiri tá pego aqui, ó. O Guiri não pode se movimentar com o rei. Se o Guiri tentar avançar o peão, torre cheque seguido de peão toma, vai para um contra-jogo violento. Então, o que ele tem que fazer? Só cuidado para não jogar o rei longe demais, para não levar aquele tipo de manobra, né? Você vai tomar o peão aqui, levar um espeto e perder a torre. Então, vou mostrar aqui para vocês, né, o que poderia acontecer. Se você joga aqui, por exemplo, vou fazer uma situação meio ruim, ó. Joga um rei C7 aqui, perdeu o jogo, né? Porque existe essa manobra conhecida aqui do espeto, né? E aqui, então, só o que você tem que jogar para evitar isso? Ficar jogando rei A7 e rei B7, não vai lá para C7, né? Então, por isso, torre G7 cheque foi jogado, rei vem para B6, G6, avança o peão, rei vem para C6, assim que essa torre sair daí, o rei pode voltar para casa de B7, torre A7 foi jogado pelo Guiri atacando o peão, o Sindarov defendeu, a torre agora tem que defender o peão, o Sindarov joga com rei C6, e aqui a gente tem, então, empate por repetição. Sindarov campeão do torneio de candidatos, galera. Que é isso? Uma partida muito bem jogada por ambos os jogadores. Altíssimo nível técnico, né? 99,5%, 99,7% de precisão. É o xadrez do mais alto nível, né? Eu acho que essa foi a partida mais precisa do ano que eu já vi.
e talvez dos últimos anos, né? Eu fazia muito tempo que eu não tinha visto uma partida longa com 99,5, 99,7 e não foi um body and draw, né? Foi uma partida bem lutada e tal, uma partida muito interessante, cheia de conceitos, cheia de aspectos modernos, né? Então a gente tem aí uma obra-prima do terceiro milênio. Sindarov, muito novo, 20 anos de idade, campeão do torneio de candidatos, vai jogar contra o atual campeão do mundo, Gukesh, 19 anos de idade, indiano, no fim do ano. É muito legal, a gente tá vendo a nova geração tomando espaço mesmo no xadrez, né? Sinto muito pelo Caruana, pelo Nakamura, pelo Guiri, MVL, Lenhador, essa galera que batalhou a vida inteira para ser campeão do mundo e não podia, porque tinha o Carlsen. Aí quando o Carlsen decide que vai ter filho, vai parar um tempinho ali, vai trocar a fralda, vai dar mamadeira, aí os caras falam, finalmente chegou a nossa vez. Gukesh cresceu, Sindarov cresceu, não é mais aquele menino bochechudo de 12 anos, não é isso? Cresceu e aí agora ficou difícil pra eles, porque essa turma tá jogando demais, né? Tá jogando demais. E é isso, amanhã ainda tem rodada do torneio de candidatos. Eu tô louco pra ver a última rodada, porque eu acho que o Sindarov vai jogar pra ganhar. E por que eu falo isso? Porque ele quer provavelmente se tornar o número 1 do Uzbequistão, que hoje é do Abdusattorov. Então, se amanhã ele vencer a partida contra o Wei, ele passa a ser o número 4 do mundo, ele vai ganhar 5,5 pontos de rating, que vai passar por um pontinho o Abdusattorov, mas é representativo, ele passa a ser o número 1 do Uzbequistão, passa a ser o número 4 do mundo e, claro, vai jogar já o Mundial, isso aí tá garantido, ele pode arriscar tudo amanhã que se ele perder, ele vai jogar o Mundial, já vai embolsar $1 milhão só por jogar o Mundial, mesmo se ele perder, ou seja, já tá muito bem sucedido até nesse aspecto, né, financeiro. Então agora ele pode realmente jogar essa última rodada e depois focar no duelo que ele vai ter do Mundial contra o Gukesh no final do ano. Muito bem, galera! Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!